tudo bem com vocês? Hoje vou falar um pouco a respeito dos protestos de Cuba, né? Eu estava vendo aqui algumas declarações do próprio presidente, elas dizem muito bem o que está acontecendo e a gente tem que analisar bem essa questão para a gente não cair em certas narrativas rasas. Para falar um pouco de Cuba, a gente tem que remeter um pouco à história de Cuba, né? Cuba teve uma revolução em 1959, Fidel Castro, né? E passou por décadas sobre a liderança do Fidel Castro, né? Cuba antes disso era como se fosse um quintal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos deitavam e rolavam em cima de Cuba, né? Tinha ali um Fulgêncio Batista, que era um representante dos interesses dos Estados Unidos, claramente contra o povo cubano. Então, por conta dessa insatisfação ali contra essa intervenção dos Estados Unidos fortemente em Cuba e toda uma situação horrível que vivia Cuba, fizeram a revolução, né? Pois muito bem, gente. Depois, Fidel Castro morreu, como a gente sabe, assumiu o irmão dele, Raul Castro, agora tem o atual presidente, né? E nesse momento que Cuba tenta ali uma certa abertura econômica, mas ainda sofre das mesmas sanções ali por parte dos Estados Unidos. E essas sanções, elas existem por interesse político, econômico dos Estados Unidos, né? Quer novamente dominar a região, como outras regiões, né? Como aconteceu aqui no Brasil, golpe, tentativa de golpe na Venezuela e em outros países da América Latina, né? Da mesma forma como aconteceu nas décadas de 60 e 70, agora também vem acontecendo isso. Então a gente não pode se iludir muito com esse tipo de coisa. Bom, há outras coisas que a gente tem que pontuar aqui, né? Primeira questão, ninguém está negando que a situação de Cuba seja ruim, muito pelo contrário, né? É óbvio que uma ilha como Cuba, com todas as suas limitações, sofrendo esses fortes embargos econômicos, está muito mal das pernas, né? Então o que há aí é tipo uma espécie de chantagem por parte dos Estados Unidos para com Cuba, de colocar assim, olha gente, a gente só vai tirar esses embargos se vocês tirarem esse regime político que se instaurou em Cuba. Então é uma chantagem contra o povo cubano, né? Parte desses manifestantes, grande parte, né? Estão lutando, obviamente, por melhorias, estão querendo algum tipo de melhoria para o país, né? Mas grande parte da população também tem consciência dessa intervenção norte-americana. Então, o que a gente tem que analisar é isso, temos que cobrar uma ação para que se tire esses embargos econômicos de Cuba. Porque não podemos deixar que, sim, eles impõem esses embargos, eles ferram a economia cubana e depois botam a Cuba do presidente para eles poderem para eles poderem intervir politicamente em Cuba. Porque isso é um atentado à soberania cubana, atentado ao povo cubano, à democracia. Então as pessoas distorcem as coisas, né, para dizer que não, Cuba é uma ditadura, não sei o quê, sendo que muita coisa lá já mudou, inclusive nesse sentido, e no sentido de que, tipo, antes era o Fidel Castro que governou por décadas e décadas, e muita gente cobrava que houvesse uma mudança de poder, e houve lá, né? Mas, e uma série de mudanças, mas o que está em jogo ali, o interesse que está em jogo dos Estados Unidos ali na região, é de tirar esse modelo político, de tirar esse regime político de Cuba e colocar algo que sirva aos interesses dos Estados Unidos. Não tem nenhuma preocupação aí dos Estados Unidos ou da grande mídia aí com o povo cubano. Tanto que no Brasil e em outros países da América Latina e ao redor do mundo, essa mesma mídia apoia governos neoliberais que, por exemplo, agora, né, levaram um país como o Brasil, a voltar para o mapa da fome. Esse discursinho barato aí que a grande mídia está querendo colocar, que os Estados Unidos estão querendo colocar em cima disso, né? E estavam havendo discussões ali, inclusive, sobre essa questão dos embargos, estava havendo já uma pressão
sobre esses embargos econômicos. E agora o Biden, né, por conta de não querer revogar esses embargos, né, obviamente não é do interesse dele, ele vai fomentar essa narrativa de que não, o problema é o governo de lá, tem que tirar esse governo, tem que colocar um outro regime que seja do interesse lógico dos Estados Unidos, né, que seja completamente contra o povo de lá. É evidente isso. Então, assim, a gente pode cobrar o governo de lá a partir do momento que tirarem esses embargos. Então é isso, gente. Um abraço a todos e até mais.